A nossa live A Vida Continua. Hoje, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. É bom saber. Quem não sabe por que hoje é feriado, deveria pesquisar um pouquinho, né? Não custa nada. É bom saber um pouquinho de história. Bem-vindos, então, à nossa live. Bem-vindos, e já me desculpando, porque eu passei 3 dias sem gravar nada, mas hoje, graças a Deus, a internet está boa, estável o sinal, então vamos gravar, vamos gravar. Há tanto que se falar aqui, e hoje eu trouxe um tema para lá de interessante. Para lá de interessante. Dá uma olhadinha aí. Vamos falar de saúde mental. Mens sana in corpore sano. Aí, uma expressão latina. Mente sã em corpo são. Nós vamos falar sobre isso. Vamos também apresentar aqui alguns slides, umas lâminas que eu tenho aqui guardadas, relacionadas com o tema. Mas, sobretudo, nós vamos mesmo gastar aqui um latim com vocês, procurando penetrar aí nessa questão da saúde mental, que é um assunto muito sério. Uma criatura que está na posse da sua saúde mental, ela vive bem, ela tem paz. Pelo menos é o que se espera. Porque quando nos falta saúde mental, nós sofremos uma série de distúrbios, disfunções. É triste, é muito triste, e hoje a gente veio constatar aqui nas estatísticas de que só a depressão atinge mais de 10% da população mundial. A ansiedade, nem se fala. O Brasil é o segundo, parece, no ranking aí dos mais ansiosos, os países mais ansiosos, onde há mais falta ao trabalho por causa desse distúrbio, mais afastamentos, motivo de saúde, mais consumo dos chamados tranquilizantes, calmantes, etc., né? Mas eu começo a nossa live de hoje, primeiro com uma música, tá? É bom cantar, não é? E você já viu eu dedilhar aqui um pouco o teclado, e agora eu chamo aqui uma música que é uma prece que Terezinha Oliveira, no seu CD A Luz da Inspiração, ela musicou. Ela musicou do mal, assim seja.
Aí foi, então, a prece do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar, que é a mais bela síntese de uma oração, ensinada pelo próprio Mestre, e que nós ouvimos aqui com esse arranjo e a nossa emoção, lembrando que essa prece foi musicada pela nossa querida professora Terezinha Oliveira, querida amiga aqui de Campinas, conhecida como professora do Espiritismo, escreveu muitos livros didáticos para estudo na Casa Espírita, também livros sobre oratória, sobre o Evangelho, a história, as parábolas de Jesus. Ela aprofundou tudo que ela pôde fazer, gravou muitas palestras em DVDs, gravou esse CD e mais alguns também para o público infantil. Ela nos deixou em agosto de 2013. Já vai para 12 anos, então. Nosso abraço espiritual à querida Terezinha, Miriam, sua irmã, a sua mãe, Dona Anita. Muita saudade deles. Vamos trabalhar, porque com certeza eles também estão trabalhando. Olha, gente, eu quero aqui compartilhar com vocês uma notícia também campineira, né? No dia 19 próximo, 19 de julho, nós teremos um evento lá no Centro Espírita Allan Kardec. Aliás, falamos de Terezinha, falamos do Centro Espírita Allan Kardec, na Rua Irmã Serafina, no coração de Campinas. Nós teremos no dia 19, noite de sábado, uma comemoração, um evento comemorativo pelos 65 anos da Noite da Fraternidade. É um evento que o Departamento de Mocidade do Centro Espírita Allan Kardec e da USE Campineira, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal Campinas, mantém há 65 anos, gente. Vixe, é bastante, hein? Isso aí é coisa lá de 57, 58, né? No final da década de 50, começou a Noite da Fraternidade. Um pouquinho menos, né? Vamos pôr aí anos 60, né? 60 para 2025. E olha, isso é tocado com o combustível, a energia dos jovens. Jovens que hoje estão branqueados, como eu. Mas outros jovens chegaram. Mas o estado de espírito jovem não é necessariamente um estado físico, orgânico. É um estado da alma. Quem é jovial será sempre jovial, se ele é no espírito, uma criatura alegre. Ele estará sempre jovem. Forever young, I wanna be forever young. Eu já queria cantar, mas vamos parar. Então, nós fomos convidados, eu agradeço o convite, que partiu aí do amigo Gerciel, da USE de Campinas, que ele também vai participar deste evento, da Noite da Fraternidade, 65 anos, e a gente, essa pessoa que fomos convidados para estar nessa noite, 19 de julho, para falar um pouquinho assim, sobre a Noite da Fraternidade. Esse evento que eu vi várias Noites da Fraternidade. Era uma espécie de comboio itinerante, que ia assim, um sábado era num centro espírita, no outro mês eles escolhiam um sábado, aí era outro centro espírita. Eles já levavam o grupo da mocidade, o orador que eles já escolhiam, já adredemente escolhido, né? E eles levavam também a divulgação, que eles mesmos faziam, cartazes. Eles também levavam o grupo musical para fazer a parte da animação, da introdução. Enfim, eles faziam um barulho bom, um barulho positivo no nosso movimento. Eu mesmo, na época dos anos 90 e pouco, eu era dirigente dos
da Instituição Espírita Dias da Cruz, eu falava, poxa, nós estamos precisando de um evento que sacuda essa casa, que coloque a casa no mapa das instituições, que faça a coisa correr, né? E veio a Noite da Fraternidade. Nossa, o que eles fizeram ali naquele salão da nossa entidade. Primeiro, eles inverteram a posição da mesa. E o corredor que ia para as salas de passe, as salas de atendimento médico, fraterno, virou uma espécie de camarins, uma espécie de bastidores. E aqui, essa chegada ao salão, eles colocaram um palco. Uma espécie lá de um tablado, que eles mesmos improvisaram. Jovem é jovem, né? Jovem, como diz o Chico Anísio, é assim, essa figura, né? Animada, uma energia, e eles inverteram a posição, então. Nesse palco, eles trouxeram som, caixa de som, microfone, ligaram tudo, aí o coral se apresentou, depois veio o orador, depois teve mais música. Eu me senti tão feliz. Aí eu me lembro de Leopoldo Machado, né? O baiano Leopoldo Machado, com aquele terno de linho, aquele chapéu quebrado, percorrendo aí o Brasil todo no Pacto Áureo, né? Para juntar o movimento espírita de todos os estados em torno de um núcleo, que é o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Mas Leopoldo Machado não ficou apenas nos estados, ele entrou também pelos rincões aqui deste estado aqui. Ele esteve em Matão, eu me lembro, numa dessas entrevistas que eu andei fazendo pelo interior aí para fazer o livro da USE, o livro de 70 anos da USE, eu ouvi o pessoal de Matão, eles contaram de Leopoldo Machado. Diz que foi Leopoldo Machado que inspirou a criação de uma sociedade espírita de Matão, acho que eu não lembro o nome da sociedade espírita, mas ela nasceu com a Mocidade Espírita fundada sob inspiração de Leopoldo Machado. Ele esteve numa noite de palestra, lá no Clarim, ali ele conversou com os jovens, no outro dia ele, de novo, em outro contato com os jovens, fez nascer aí essa sociedade espírita, Allan Kardec. O nome eu checo depois e coloco aí nos comentários. Que nasceu sob os auspícios e inspiração da Mocidade Espírita de Matão, que tem uma das mais antigas mocidades espíritas, junto com Bebedouro, né? A de Campinas também, vocês estão vendo aí, fazendo 65 anos, o evento Noite da Fraternidade, né? Porque a Mocidade vem lá com a Terezinha Oliveira, já nos anos 57, 58, com uma turma que fazia acontecer. A Mocidade sempre foi uma espécie de motor do movimento espírita. Porque quando uma geração se vai, a geração próxima começa a dar sinais com a Mocidade. Hoje, nós vimos aí números muito ruins, né, do movimento espírita. Quer dizer, está declinando a participação de espíritas no mapa das religiões. Mas a gente não deve se impressionar com esses números, não. Eu costumo dizer isso aqui, já disse outras vezes. O fato do espiritismo ser de poucos é muito natural que seja assim. Porque quando nós formos muitos e a Terra não tiver mudado, então esse número será falso. Porque ainda somos poucos, dos cristãos espíritas. Nós já fazemos muita diferença no mundo, mesmo sendo poucos. Porque a nossa mensagem é forte. Ela se espelha nas leis naturais. Todas as religiões, quando ouvem a palavra espírito, pensamento espírita, se estremecem, porque aí há conteúdo, revelação, verdade, está lastreado nas leis naturais. Quando uma criança aparece
como a gente tem visto na internet. E com menos de um ano, senta-se ao piano e os dedos já fazem acordes. Quando criança de 3, 4 anos dá aula sobre DNA, sobre as cardiopatias graves, quando crianças aparecem dizendo que relembram vida passada e descrevem como é sua mãe e seu pai da vida anterior, quando vem a mediunidade numa pessoa insuspeita de religião outra qualquer e dá uma mensagem de um ente querido, como é que fica? Da qual não se pode duvidar. Tudo isso é a força da nossa doutrina. No entanto, nós somos poucos. No mundo, quiçá 3%. Talvez nem isso. No Brasil, vocês viram, a estatística deu como 1,8, que dá aí 4, 5 milhões de espíritas. Agora, simpatizantes, hein? Aqueles que professam sua religião, mas quando vem alguma coisa do tipo, ficam assim. Quando vem uma coisa na internet, fala, é a reencarnação. E aí tá, uma coisa que eu poderia dizer. Espíritas no mundo somos poucos, mas reencarnacionistas somos maioria. Porque os budistas, os hinduístas, de alguma forma, creem na reencarnação. Né? A reencarnação não é apenas uma defesa, um postulado espírita. Concordo que nos hinduístas, na crença hindu, a reencarnação está um pouco distorcida na forma de metempsicose. A alma volta, mas fica migrando de um reino ao outro, do reino nominal para o reino animal. Não é essa a visão que o budismo tem, doutrinas orientais têm, e o que o espiritismo mostra. Não é bem assim, o espírito não retrograda, ele vai avançando do reino nominal, do reino animal para o reino nominal e vai para o angelical, né? É do átomo ao arcanjo. Essa é a trajetória evolutiva do homem. Bom, então eu queria dizer que reencarnação é um dado que está aí. E há uma grande porcentagem de reencarnacionistas. Né? Agora, espíritas, somos poucos. Mas e a casa espírita? Por que está vazia? Não tem muitos jovens, né? Poucas casas têm departamento de mocidade, né? Eu mesmo aqui na casa que eu frequento, raramente eu vejo alguém com menos de 30 anos lá. Exceto quando as mães levam os filhos pequenos, né? Põem para brincar numa salinha à parte. O que não quer dizer que tenha evangelização na casa, né? Mas vamos com calma, porque Deus sabe o que faz. Há espíritos reencarnando e há espíritos que não reencarnarão mais aqui. A Terra está passando por um processo de depuração. Ah, Rubens, não posso crer. Você não viu as notícias de ontem? Vi e chorei. Principalmente com essa notícia no Rio Grande do Sul. Como pode um jovem de 16 anos entrar numa escola armado de faca, ferir a professora, 3 crianças com faca, e uma das crianças foi sepultada hoje? Não. O que faz alguém entrar num estado desse, de pegar uma arma e agredir alguém, matar? O que é? A minha esposa estava também traumatizada com uma notícia regional aqui. Ela falou, não, isso vai sair até no Jornal Nacional. Falei, não vai. O Jornal Nacional já tem mais desgraças para mostrar. Ela estava contando de uma família aqui, bem desajustada, os pais consumidores de drogas,
e a criança de 2 anos morreu. Morreu por maus tratos, por abandono. E os vizinhos tinham acionado o conselho tutelar, o conselho tutelar esteve lá, parecia tudo bem. Não, a criança estava com a carteira de vacinação em dia. Mas depois, quando o conselho voltou lá, já era para acompanhar a ocorrência policial. Nessas rodadas aí de fumo, nessas viagens que os pais deram, a criança ficou sem cuidados e veio morrer por maus tratos, por abandono, etc. Há mortes e mortes, né? Quantos pais não deixam a criança esquecida dentro do carro e quando voltam, a criança está morta? Ao mesmo tempo que há tanta negligência, há também aqueles pais tão atenciosos. Recentemente, no mercado aqui do meu bairro, eu estou fazendo compras e eu ouvi uns gritos. Logo eu identifiquei de onde vinha. Era uma criança de uns 8 anos, mais ou menos, que ia empurrando o carrinho com o pai atrás. E ela tinha uns espasmos neurológicos, né? Um problema, uma disfunção. Ela dava um grito e se contorcia. Eram uns movimentos assim, descoordenados. E aquilo foi chamando a atenção de todos os clientes ali. Aquele grito vinha, ou seja, de onde vem? E o pai não se alarmava. Eu não posso me mexer muito aqui, senão a imagem fica distorcida, eu tenho que ficar meio quieto. Não. Todo mundo percebia que estava vendo algo ali, mas o pai carinhosamente, parecia ser um homem assim, trabalhador, assim, meia idade, 35. Não, meu filho, parava nas prateleiras, foi comprando, fez a compra, passou no caixa, foi para casa. E eu fiquei olhando aquela cena. Falei, cuidar de um filho já é uma tarefa muito delicada, séria. Imagine quando temos uma criança com uma síndrome desse tipo. Aí a gente fica vendo que nós não estamos assim tão bem do ponto de vista da saúde mental. Não. Eu acho que eu vou me incluir aí nessa lista de sindromizados, loucos, alguma coisa a gente tem. Algum tipo de desequilíbrio mental nós temos. Eu estive lembrando de um irmão meu que tudo ele vai comprando assim de meia dúzia. Falei, puxa, não deixa de ser um distúrbio, né? Vai comprar uma escova de dente, compra 20. O preço estava bom. Então eu vi que há síndromes de todo tipo, compulsão para comprar, compulsão ao comer demais, e depois ficamos empanzinados, não sabemos por quê, intoxicamos o organismo. Somos também apaixonados demais, fanatizados por ideias, e aquilo nos faz mal. Nos faz mal. Eu vi pessoas aí que sofreram muito por causa de política. E ainda estão sofrendo. Porque eles precisam fazer a militância. E o partido pede para fazer a militância, eles saem. E às vezes invadem a privacidade do outro. Nós temos um grupo em família aqui, um grupo de WhatsApp, que a gente não quer censurar ninguém, mas eu pedi para deixar que política e religião ficassem num canal à parte. Eu falei, a gente cria um canal específico para isso. Porque senão a gente deixa de falar da nossa família, de saber o que se passa entre nós, para ficar discutindo notícias de jornal. Tudo bem, a gente pode trocar algumas informações, mas agora
Eu não posso fazer um patrulhamento político, ideológico com os outros. Não posso. Não devo. Sou espírita, mas vou ficar todo dia publicando uma mensagem de Emmanuel, de André Luiz, uma pesquisa interessante, uma palavra do Evangelho. E eu sei que muitos precisam. Então, eu sou econômico, mas de vez em quando eu ponho lá um bom dia, com alguma frase de André Luiz, como essa que eu tenho aqui, por exemplo, o Sinal Verde, esse livrinho simpático do André Luiz, né? Sinal Verde. Ele fala aqui de parentes difíceis. Às vezes eu pinço uma frase e ponho lá no bom dia. Por exemplo, o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Então nós vemos crianças autistas e como tem, hein? Ou será que a gente está dando o nome de autismo para encobrir várias síndromes diferentes? Esquizofrenia, por exemplo. Né? Sei dizer que eu convivo com um sobrinho que é portador de uma síndrome. É uma doença mental dele, que começou na adolescência e foi até hoje. Hoje ele tem 47 anos. Eu saio com ele fala muito pouco, mas ele registra o que ouve, responde a algumas perguntas com monossílabos. Sim, não, sim. Vamos para casa? Vamos para casa. Você quer ir por esse caminho? Não, por cima. Ele escolhe o caminho melhor que ele quer ir e eu vou dirigindo e vamos tentando conversar. E eu fico pensando, ele é tão inteligente. Que bloqueio é esse? Por que, Senhor? O que terá feito ele no passado para hoje experimentar algo dessa forma? Uma dor como essa, um bloqueio como esse. À luz do entendimento espírita, nós sabemos que nada que nos ocorre é produto do acaso. Esse caso das meninas, lá no acampamento cristão, no Texas, em que o rio Guadalupe transbordou. Epa, tem um marceneiro trabalhando aqui, gente. Não dá para evitar, né? Mesmo com a janela fechada, o marceneiro está lá serrando tábuas. Já já ele para. Esse desastre ambiental nos Estados Unidos, no Texas, famílias aproveitaram o fim de semana, as férias de julho da temporada, é verão nos Estados Unidos, e as famílias religiosas levaram seus jovens para um período de retiro espiritual, numa espécie de pousada, de colônia de férias, à margem do rio Guadalupe. Na madrugada, em menos de 10 minutos, o rio subiu 10 metros, 9 alguma coisa, 9 metros, alguma coisa. Transbordou. A água, estava tudo escuro, era noite, madrugada, a água invadiu os alojamentos das meninas e dos adultos também. Mas o das meninas foi o mais agredido, o mais prejudicado aí, porque elas foram arrastadas. Já se contam aí 30 crianças desaparecidas nas águas, 28 já recolhidas. Crianças de 8 a 12 anos. E eu fico
perguntando, Jesus, por que, Jesus, por que não poupou a vida dessas meninas? Mas à luz do entendimento espírita, se pudéssemos aqui perscrutar os portfólios da nossa alma, os arquivos das existências anteriores, talvez fôssemos encontrar aí que essas meninas, hoje tão inocentes, já viveram existências anteriores, nas quais se comprometeram com as divinas leis. Eu acho que está aqui ainda. Eu descartei, coloquei aqui para revisar. Na última reunião mediúnica, eu escrevi essas duas laudas aqui. O dirigente falou, mas Rubens, isso é psicografia? Eu falei, não sei. Eu não sei. Só sei que eu escrevi. Ante as divinas leis. Ontem, éramos nós os que disseminamos a discórdia. Discórdia que culminou na morte de muitos. Hoje, nos reencontramos na condição de vítimas, travestidas noutros corpos. Ontem, fizemos perecer aqueles inimigos políticos sob o peso dos nossos decretos, das nossas decisões arbitrárias. Alguns relegamos ao exílio e fizemos morrer de fome e sede. Hoje, somos nós que nos encontramos na estrada da penúria. E onde estão as nossas vítimas? Alguns estão aqui, à espreita, nos observando. Rodeiam-nos. E se pudéssemos vê-los, ficaríamos horrorizados. Porque eles estão a fazer acusação, censura, trazem pedras nas mãos, querem a desforra. Ontem, extrapolamos os limites da autoridade que nos competia e decretamos a morte. Hoje, reencontramos as nossas vítimas. Alguns nos contemplam com piedade, compaixão, mas outros estão dispostos a fazer a vingança. Então, a divina justiça se opera. E as circunstâncias do passado se repetem no presente. É a justiça divina, sempre implacável. Eu li para os meus companheiros, mal não fez. O autor, não sei. Tá aí, gente, ficamos assim, de 3 em 3 horas, uma colher de chá, não é isso que a gente fala aqui? De 3 em 3 horas, uma colher de chá. Edson Arantes. Ele se chamava Hélio Arantes. Hélio, meu abraço, meu amigo. E vamos lá, então? Vamos pôr para tocar aí. E com isso, nós nos despedimos. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Até lá. Tchau.